Enfim, eu separei aqui a história de um cântico, então, que seria aquele... Todos aqui conhecem aquele hino, Vencendo Vem Jesus, também é Glória, Glória, todos conhecem ele? Então, eu separei um pouco aqui da história dele, pra gente poder estudar, falar sobre ele. E, assim, acerca de hinos e cânticos, assim, a Bíblia ela fala no Salmo 119, eu não me lembro muito o endereço, mas ela fala assim, que os teus decretos são os motivos dos meus cânticos. E assim, às vezes a gente canta músicas e músicas e não vê que se as músicas batem de acordo com a Escritura. Existem 3 motivos a qual quem tem estudado que fala acerca da Bíblia, do porquê qual os motivos do cântico dentro da igreja. Esses 3 motivos seria para adoração, outro para instrução e outro para ensino, da própria adoração, instrução e exortação, na verdade. São esses 3 pontos que é o que deveríamos ver um tipo, por exemplo, de música qual deve ser tocado dentro da igreja. Porque em cima desses 3 motivos, por exemplo, eu vou estar adorando ao Senhor. Eu posso pegar um hino de adoração ao Senhor e tal, e tô lá na igreja, é o motivo de eu estar adorando ao Senhor. Só que esse cântico ele também deve ser para exortar aos irmãos que estão ao lado. Porque a Bíblia ela é cheia de hinos. E por mais que não pareça, ela tem a porção de hino assim que às vezes está escondido e que você não sabe. Ou de cânticos, por exemplo. Há uma doxologia no livro de... não sei se é livro de Pedro, acho Judas, que há uma doxologia. O que é uma doxologia? É aquela questão de, por exemplo, você inicia cerca de algumas falas, umas falas assim, conclusão, e ao terminar aquelas falas, você diz se você concorda ou não com aquela coisa. E ao você concordar, você diz amém. E toda a igreja dizia esse amém, por isso uma doxologia. Isso é um tipo de cântico, porque o cara vinha, falava coisa e todo mundo falava aquela questão de concordo, tipo amém, junto. A igreja fazia esse amém em conjunto. E outro também seria o próprio livro de Filipenses, vai falar sobre livro de Filipenses e livro de Colossenses. Deixa eu só pegar aqui. Melhor. A gente tem um livro na Bíblia que fala só acerca de cânticos, então, que é o livro de Salmos, mostrando como também essa questão de cânticos é tão importante para a gente estudar. O livro de Filipenses, deixa eu ver aqui, só achar o livro. Eu não sei se eu não me lembro. É aqui, ó, a partir do 5, versículo 5, Filipenses 2:5, vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso daqui, talvez você não saiba, mas isso daqui em algumas Bíblias, isso é posto em forma de verso. E ela está posta em forma de verso porque isso daqui é um cântico espiritual. Isso era uma forma que a igreja usava, tipo, elas tinham isso como um cântico para eles, que eles ajudavam eles a memorizar o evangelho, o próprio evangelho. E assim,
há entre outros versículos, como também acho que vai ter em Colossenses, também tem em Efésios. A Bíblia ela é cheia de cânticos. E assim, o motivo deles, como eu falei, era exortação, instrução e adoração. Então assim, você consegue ver esses três elementos ao você reparar num desses hinos. A adoração, que ela expressa a Deus; a instrução, que é você, ao cantar, você está ensinando ao seu irmão; e exortação, porque se seu irmão não estiver andando de acordo com aquilo que você está cantando, ele está sendo exortado, automaticamente sendo exortado pelo que você está cantando. Então assim, em cima disso tudo também, eu peguei uma história de um hino aqui, que é o hino Vencendo Vem Jesus. Eu não vou cantá-lo, porque além de não ser músico, não ser cantor, eu não tenho uma voz boa para isso. E assim, só peguei a história mesmo para vocês saberem como foi escrito e para vocês verem como esse hino tem a ver com assim, a questão de Cristo. Porque foi Cristo quem deu esse hino, não foi simplesmente homens. A música é atribuída tradicionalmente a William Stieff, nascido na Carolina do Sul e criado na Filadélfia no século XIX. Pesquisadores, no entanto, acreditam que Stieff teve uma participação superficial e que a melodia era uma dessas atribuídas a vários compositores. Charles Klinger, algum nome estranho aqui, gente, eu não sei dizer o nome direito não, né? Klinger, alguma coisa assim. Eminente inólogo e autor de uma extensa pesquisa desse hino, diz que a melodia poderia ter tido sua origem como negro espiritual. Acredita-se que deva ter sido uma canção de trabalhos das grandes fazendas do sul, no tempo da escravidão, e pelo seu padrão literário, métrica e ritmo, útil para ser cantada durante a colheita de algodão. Ou seja, esse hino era um hino cantado por escravos na lavoura. A letra do cantor cristão, adaptada à original. Os meus olhos viram o esplendor da vinda do Senhor. Isso seria a primeira estrofe, né? O original da primeira estrofe, que ela é cantada assim: os meus olhos viram o esplendor da vinda do Senhor. De Julia Howard Howard, pelo pastor Ricardo Petersworth, alguma coisa assim. Chamado O Gigante dos Pampas. Durante a Guerra Civil, a americana letra John Brown's Buddy foi muito cantada por John Brown. Foi um homem famoso pelos seus esforços para libertar os escravos, tendo sido enforcado em 1859. Várias outras letras surgiram, pois a melodia era contagiante. Ouvi alguém falando alguma coisa? Julia Howard Home, de 1819 a 1910, nasceu em Nova York. Desde cedo mostrou muitos talentos poéticos. Casada com um redator de um jornal de Boston, Dr. Samuel G. Home, muito devotado às causas humanitárias e forte defensor da libertação dos escravos, viajou em sua companhia pelos Estados Unidos à Europa. Eram muitos amigos de políticos e literatos. Foi uma mulher muito ativa no seu tempo, destacando-se a influente oratória, pregou muitas vezes na sua igreja unitariana. Em 1861, na Virgínia, assistiu a um grande desfile militar presidido pelo presidente Abraham Lincoln, na volta para Washington. Ouviu soldados cantando a música conhecida como O Corpo de John Brown. Esse seria o nome antigo da música. E ela impressionou a Abraham Lincoln.
Impressionado, Júlio escreveu uma letra para a melodia, a conselho de um pastor amigo. Na mesma noite, em seu quarto de hotel, escreveu as demais estrofes, publicadas em 1862 com o título de O Hino da Batalha da República. O hino teve pouca aceitação até que a capelã metodista Charles McCabe começou a cantá-la para seu regimento. Preso pelos soldados do Sul, após ser libertado, cantou o hino a pedido do presidente Lincoln. A partir daí, o hino teve muita aceitação e tem sido apreciado por grandes líderes. Foi o hino predileto de Lincoln. Foi entoado na cerimônia de posse do presidente Lyndon Johnson. Da mesma forma, foi entoado no culto fúnebre de Winston Churchill e no ofício em memória ao senador Robert Kennedy. Ou seja, essa é a história desse hino, né? E vocês verem assim, como o motivo, né, dele ter sido entoado, né, foi era uma canção entoada por escravos, e a partir dessa canção, a partir da melodia, que era contagiante, ela pôde ser tocada em momentos de, por exemplo, de guerra, né? Como foi falado aqui, a pessoa que usou isso, como é que é o nome? Cadê? Quando que ela recebe o nome de O Hino da Batalha da República. Então foi usado como um hino cantado assim para motivar, né, as pessoas na questão da Batalha da República. Enfim, mostra que esse hino não foi um hino feito como, por exemplo, a gente vê nos dias de hoje. O cara simplesmente sente no coração e fala aquilo que está no coração dele para fora, e disso daí repete uma canção que se torna uma oração, um desejo e às vezes uma imagem errada do que Deus é. Então isso aqui é o que eu queria deixar para vocês, né? Essa história, e espero que tenha falado ao coração de vocês. Eu acho interessante, Diego, o fato desse hino ter sido cozinhado muito antes de se tornar o hino que é. Hoje a gente vê um artista lançando 12 CDs iguais, um CD por ano, e as músicas são todas parecidas. Se não for uma benção, é um lamúrio ou alguma coisa assim. Ontem uma mulher que faz uma faxineira de uma das escolas de trabalho, ela estava cantando aquela música que está todo mundo cantando aí, Ninguém Explica a Deus. E ela não é uma pessoa assim muito teológica, entendeu? É uma pessoa simples, ela não sei nem se ela é cristã. E já houve um quebra-pau muito grande por causa dessa canção, né? Porque ele fala que do crente ao ateu ninguém explica Deus, né? Aí já houve o Iago Martins, outros defendendo a música, outros acusando a música. Mas você falou de uma coisa interessante, né? Você falou que as antigas canções entraram até na Bíblia, como doxologia, né? Quem ouviu o Diego falando entrou em Judas, entrou em Filipenses. Quer dizer, a música era tão preocupada em fazer menção correta de Deus, que acabou que Deus pegou e falou: eu vou usar, vou botar aqui na carta do Paulo, né? O livro de Salmos é um livro. Hoje vamos estudar uma música, né? Se vale aí mencionar, vamos estudar o Salmo 90, vamos estudar uma música que Moisés propôs para o povo naquela época. Então é válido entender os cantos, como o Diego está explicando, porque não é assim, eu vou fazer uma música e está tudo certo, entendeu? Ela tem que ter... outra questão também, o próprio Cristo, quando se reunia com os apóstolos, havia um momento onde eles cantavam, entoavam hinos. O próprio Cristo, tem uma situação agora, eu não peguei essa situação, na próxima vez eu até posso trazer ela. Isso. Na ceia. Eles entoaram hinos ali, então adorando ao Senhor. E, se eu não me engano, mostra qual era o hino. Não fala qual era o hino. Mas enfim, entre hinos que Moisés fez, que entrou pro livro de Salmos, tem o hino. A própria Maria, quando ela depois de ela ter encontrado com Isabel,
e ela fala, bem-aventurado é o fruto do teu ventre, e ela entoa um hino a Deus ali, louvando por conta de Jesus que estava no ventre dela. Então, assim, tem muitas situações, a gente vai ver a questão de hinos relacionados, e ela é tão importante porque envolve adoração, envolve muita coisa. A partir do momento que a gente fala de adoração, também envolve muitas outras coisas, quanto a instrução, quanto a exortação, enfim, é isso. Geralmente, quando a igreja não se preocupa muito com teologia, ela também não se preocupa muito com os hinos. É como se fosse quase a mesma coisa assim. Como ela não tem uma peneira teológica, o hino passa tranquilo. Mas quando ela tem um apuro teológico, o hino não passa se ele for errado. Então a questão que você também falou uma vez, que você canta aquilo que você vive. É nessa vibe que sai a questão de exortação. Porque se você canta aquilo que você não vive, como é que você pode cantar aquilo, por exemplo? Tem as músicas do mundo aí, ao cantá-las, você diz que você vive. Se eu pego um funk, falo lá de ir até o chão, cara, eu tô falando daquilo que eu vivo. Agora, se eu pego um hino falando de amor, é isso que eu tenho que viver também. Isso que é incoerente também, qualquer um de nós cantar músicas, ou mesmo que seja em outro idioma, que não concorda com aquilo que a gente pensa. Quem vai só pelo som não está preocupado com a mensagem, né? Deus não é um Deus que separou um tipo de som, mas ele separou um tipo de mensagem. Então, se Deus não foi crítico em relação ao tipo do som, certamente ele foi em relação ao conteúdo da letra. Então, a nossa pegada aqui não é sobre o som, né? É claro que eu não aconselharia tipo um black metal no culto decimais. Tipo, um bate-cabeça no culto decimais. Acho que não ia funcionar muito bem. João Pedro fez isso e não deu certo. Foi a penúltima igreja dele. Ele foi expulso. Sai rodinha. Mas também, mas a preocupação de Deus é com a mensagem. Né? Agora, vou entrar aí, eu sei que o Diego está falando de música, então eu tenho que entrar. Nós temos que ter cuidado com alguns ritmos que levam a dançar. Uma vez eu estava num culto jovem de uma outra igreja, a qual fui convocado a pregar, e tocaram forró. E aí já tinha irmãos assim e foi-se embora qualquer tipo de adoração, e já tinha duas meninas, assim, não era nada demais no sentido sexualmente errado, mas tipo assim, já tinha duas meninas dançando juntinho. E eu falei, cara, mas que não tá fluindo pro lado que devia. Eu também fui numa igreja uma vez, e tava tocando um bolero, né? Tipo assim, era uma coisa meio argentina, assim. E o pastor pegou a esposa. Eram 100 ovelhas, o clássico era 100 ovelhas. E aí, cara, o pastor pegou a esposa, eram 100 ovelhas. Aí ele pegou a esposa e começou a dançar. Mas a letra é muito legal. Só que foi por um caminho, né? E aí, o Diego tá falando de letra. Já é o mínimo que deve se esperar. Letra, tem que ter letra. Letra tem que ser concordante com o que eu vivo, como ele disse, com o que eu penso. E quando o ritmo também vai para um caminho, eu gosto de rock. Não faz sentido ficar botando rock pesado na igreja, gente. Quem que vai querer? Não dá nem para adorar direito. Entendeu? Tá. Rock me motiva a bater essa assim, ó. Cabecinha, baixar a cabeça. Não dá pra continuar, cara. Começa a tocar, já começa. Não dá pra segurar, não dá. Ó, eu ia falar que ele falou um negócio que possivelmente começou com escravo e para o presidente mesmo. Olha que poder da mensagem do Evangelho. Mas assim, muitos hinos assim, de países que foram colonizados pela Inglaterra, eles são o mesmo ritmo, né? A mesma melodia, só muda a letra de músicas do cantor cristão. Inclusive eu estava até vendo a abertura das Olimpíadas, aí teve um país lá, um país bem pequenininho, que era uma música do cantor cristão, assim, era a mesma melodia, só mudava a letra no caso. Então todas as músicas do cantor cristão, elas têm uma história, é bem interessante. Tipo, essa letra, inclusive do Pensando Vem Jesus, ela tem um cara que recebeu, né, como é que se diz? Direito, digamos assim, foi ele quem escreveu
tá, mas como ela estava na explicação, ela é o negro espiritual. E o que significa isso? É porque foram várias pessoas que talvez compuseram esse hino. E nessa composição, tipo, ela começou a ser cantada nas lavouras. A pessoa pegou, tipo, a questão, a melodia, e aí construiu uma outra, tipo, foram construindo. E assim foi seguindo épocas e épocas. E até chegar no próprio presidente Lincoln, que pegou uma versão, né, dela e replicou ela na Guerra da República lá, enfim, a coisa repercutiu de forma assim, alguns pegavam e mudavam a letra, então por isso que a gente tem as letras diferentes, mas tem a sua versão original, né, considerada, que é o início da letra que ele fala aqui. Ok. Muito bom. Essa semana que vem, né? Vai trazer preto no branco aí. Olha só, eu quero dizer que tem música do preto. Aí eu sabia que tinha aqui uma defensora. Me surpreendi com isso, você vai deixar. Não tá carregando, tá com 1%. Vamos esperar.